Quem estava aqui pela manhã, abre a sua Bíblia no mesmo texto. Vou falar, você não veio de manhã, né? Eu vou ter que falar. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Versículo 2 e 3. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Amém, irmão? Podeis assentar. É com grande prazer na alma, irmãos, que nós mais uma vez nos reunimos. Pela manhã tivemos uma ceia, foi maravilhosa. Quem esteve aqui teve o privilégio de participar de uma ceia em comunhão. Amém? No término do culto terá uma ceia ali, não é em comunhão, mas terá uma ceia ali na cantina, né? Amém? No término do culto, aqueles que não participaram. Mas agora, irmão, eu quero continuar a mensagem que a pastora Elizabeth pregou aqui de manhã. Começou, né? E hoje ela foi pregar em outro lugar. E agora não pôde vir agora à noite. Amém? Amém, irmão? O certo é, eu vou ser rápido, irmão, não fica preocupado, não, nosso culto não passa das 9, para dar tempo de você ficar com a família um pouquinho, né? Antes de começar a trabalhar amanhã. Amém? Quem é você? É o que eu quero pregar agora. Quem é você? Talvez, irmão, nem nós nos conhecemos. E por isso há momentos que nós temos que deixar Deus revelar-nos para nós mesmos. Quem somos nós? Porque muitos momentos da vida nós achamos que somos, quando na realidade não somos. Nós já somos que nós é alguma coisa. E com o passar dos anos, você acaba descobrindo que aquilo que você pensava que era, você não é aquilo. Esse texto aqui é um texto conhecido, irmão. A lepra de Naamã, né? Que ele era, a pastora explicou de manhã aqui, ele era chefe do exército da Síria, era um herói de guerra, mas era leproso. E a Bíblia põe um porém, né? Porém, leproso. Porém, a conjunção adversativa, mesmo explicado de manhã, e ele se contrapõe à primeira frase. A primeira frase é, na realidade, que ele era chefe do exército de Israel e ele era herói de guerra. Um herói de guerra. Quando põe porém, está dizendo assim, mas leproso. A pior história na vida de um ser, olha para mim aqui, olhe bem para mim, irmão. A pior coisa na vida de uma pessoa, de um ser humano, seja homem ou mulher, é quando alguém diz, olha, fulano é
Porém, fulano é, gente boa. Porém, mas, não é ruim, irmão? Então, por mais que ele era um herói de guerra, reconhecido, né? O rei da Síria para você ter noção de uma coisa, o rei da Síria, para entrar em Rinom, para adorar o seu Deus, levava Naamã junto com ele, e Naamã deixava o rei encostar-se nele, para agachar, para reclinar, para poder fazer oração ao seu Deus. Só ele entrava com o rei na frente do Deus Rinom. O cara era importante, porém, leproso. Quem é você? Olha para mim, irmãos. Essa criança, ela é a chave aqui do texto. Ela é o ponto do texto. Porque essa criança era uma criança com maturidade de adulto. Ela era uma criança, mas a sua maturidade era de adulto. Outro texto semelhante a esse aqui é quando Jesus pergunta aí, conhece alguém que tem alguma coisa de comer aí? Porque não tem onde comprar para os discípulos. E um dos discípulos levanta e fala, olha, tem uma criança aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Uma criança? 5 pães e 2 peixes? O que esses adultos estavam fazendo lá que não era precavido para andar com comida sem saber para onde? Uma criança tinha 5 pães e 2 peixes, uma criança mais madura do que todos os demais que estavam ali. Olha para mim, irmão. A Síria invade Israel, mata os pais da criança, destrói a cidade, leva a criança como escrava para outra cidade, e ela vai conviver com o povo que matou os seus pais, e vai morar na casa exatamente do responsável pela morte da sua família. A Bíblia não relata se ela tinha mais irmãos ou irmãs maiores ou menores, mas certo é que a Bíblia fala da criança, dessa menina que estava em Israel. Quem é você, irmão? Século 21, aonde a maioria das pessoas só sabem olhar para o politicamente correto, aonde nós criamos e estamos vendo adultos com 30 anos e as pessoas começam a dizer que agora estão tardando a maturar, a amadurecer uma criança, porque aquele que quem é da minha época, que não é tão velho assim, com 12 anos, já tinha responsabilidade de casa. Aí hoje um rapaz, jovenzinho de 32 anos, ainda não está preparado para a vida. Aonde você pergunta uma pessoa se ele quer casar, e ele diz que não pode, que não se sente preparado para isso, para cuidar de uma família. Eu não me sinto preparado para cuidar de uma família. Você encontra uma criança que perde a sua nação, perde o seu pai e a sua mãe, é levada cativa, vai morar na casa do responsável pelo assassinato, a destruição do seu povo, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e ela vai conviver com esse povo todos os dias. Todos os dias.
Quem é você? Agora você vai entender porque eu estou te fazendo essa pergunta. Olha bem, irmão. José, todas as pessoas que lêem a história de José, colocam José como filhinho de papai, criado dentro de casa. O pai ensinou a ler e a somar e a multiplicar. Os outros irmãos não aprenderam a ler e nem a administração. José aprendeu. José era criado perto do seu pai, preparado para cuidar das coisas no futuro. Mas José não era filhinho de papai. Por que José não era, irmão? Joga José na cova, no buraco, lança ele de alto a baixo com a inveja dos irmãos. José é crente. Dentro da cova José é crente. Tira José da cova, vende para os ismaelitas, como escravo, José é crente. José permanece crente. José, perseguido pela mulher de Potifar, inventa uma conversa com seu nome, mente. José vai para a prisão. José é crente. Tira José da prisão. José está na prisão. Tira José da prisão. Depois de 2 anos tentando que Deus o ouvisse, tira José, vai para a presença do rei, do governador da época, do rei da época, que era Faraó. Vai para a presença dele. José é crente. José é crente. Pega José, senta no trono, dá o anel no dedo e diz: você só não é maior no trono do que Faraó, mas aos outros de todos você é maior do que todos. O que você fizer, eu assino embaixo. José é o quê? Crente. José está inspecionando a distribuição de alimento. Olha na fila, reconhece os irmãos. É meus irmãos. Segura eles. Segura eles. Segurou eles. José conversa com eles. Olha na cara daqueles que o jogou fora, que jogou na cova, que fez José passar aí mais de 15 anos aí, sofrendo, na cova, escravo, preso. José é crente. Reúne os irmãos de José. José olha no rosto de cada um deles, daqueles que olhou para ele e desejou matá-lo. A Bíblia é clara em dizer que eles fez um projeto de matar José. Vamos matá-lo. Rubens, que entrou na história, diz: não vamos fazer isso com o nosso irmão. Mas o desejo era de matá-lo. José olhou no rosto deles, viu quem era, tinha poder de mandar prendê-los, tinha poder de destruí-los, tinha poder de mandar matá-los. José, na hora dele se revelar aos irmãos, um dos irmãos dele, acho que Judá ou Simeão, dobrou o joelho no chão e diz: meu Deus! José, e ele olhou no rosto dos irmãos e disse assim: não foste vós que me trouxeste para cá, foi Deus.
Hakasu kerexo shermanai de fasu de kosharba. Lemanahasu kondo secasion do servacion. José olhou a sua trajetória, olhou o seu sofrimento, analisou o que ele passou, olhou os seus irmãos e disse: a mão de Deus fez tudo isso que vocês estão vendo agora. Quem fez? Então José é o mais difícil da vida é a pessoa olhar para a sua vida e procurar nela Deus. Ou olhar para trás e encontrar nela Deus. Porque hoje a nossa maior análise seria o seguinte: José revoltado, José com depressão na prisão, José com ansiedade, toda hora que ele pensava em Deus, o coração dele... O que foi? Eu sei que Deus não vai me ouvir, eu sei que Deus não vai me ouvir. Por que, José? Porque eu já sofri tanto na vida. Deus nunca me ouviu. Deus não me ouve. Olha o meu sofrimento. Olha por onde eu passei. O que José diz? A mão de Deus me trouxe para cá. Quem é você, irmão? Porque hoje as pessoas não conseguem olhar nem para si próprio e enfrentar os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades na vida, enfrentar as suas barreiras que outra hora posta pelo próprio Deus, paredes, muros, dificuldades, angústias, sofrimento, enfermidades, doenças curáveis e incuráveis. As pessoas não conseguem olhar para isso e dizer: foi Deus. Olha para mim, crente. Quem fez Jó ficar doente, irmão? O diabo. O diabo matou seus filhos, tomou sua riqueza, destruiu seus bens. A sua mulher, olhando para ele, disse: não dá, reconhece aí essa vida. Tocou na sua pele, colocou chagas de alto a baixo, que escorria água, que ele coçava com telha, que ele jogava cinza para ressecar e coçava com caco de tijolo. E quando perguntaram para ele: Jó, é pecado, é problema, é sua vida? Ele diz: é Deus. Por que Jó não atribuiu disso? É o diabo, é o inimigo, é o maligno. Já sabia que Deus tem nas mãos todo o controle entre céus e terra. Quem é você? Irmãos, quando enfrentamos dificuldades e problemas, revela na nossa vida o cristianismo que nós servimos, o Deus que nós temos, a forma de Deus que nós aprendemos, o jeito que enxergamos ou como entendemos esse Deus. Agora olha para mim. Uma criança que os seus pais foram mortos na guerra,
que destruiu a sua nação, que muitas vezes Israel tem mais amor pela nação do que a própria família, porque Israel é assim, são nacionalistas. Que a família, o responsável pela destruição da sua família é a casa onde ela mora. Essa menina estava revoltada. Essa menina ia deitar a cabeça no travesseiro projetando uma vingança. Essa menina precisava passar num psicólogo urgente porque ela estava entrando em depressão profunda. Essa menina era tão revoltada que ela ia passar a colocar piercing do nariz até a ponta do pé, tão revolta que ela estava. Ela ia fazer a tatuagem da cabeça à sola dos pés, revoltada com a vida. Ela não ia nem olhar na cara das pessoas, tão revoltada com aquilo que aconteceu, com o que Deus fez com ela. Que Deus é esse que deixou eu ficar dessa forma? Que Deus que tira o meu pai e a minha mãe e permite que eu vou ser escravo dos outros? E depois o meu pai ainda fala que esse Deus é bom. Eu entendi a vida inteira que esse Deus cuidava de nós. Que cuidado é esse? Essa criança poderia muito bem ter entrado numa situação da sua vida que ela ia ser levada ao suicídio. Fala para mim se não é, irmão. É ou não é, irmão? Quem é você? Essa criança estava em um determinado lugar aonde ela jamais, contudo na vida, poderia dizer Deus existe. Porque nem ela mesma poderia estar crendo. Mas olha para mim aqui, irmão. Ei, essa criança com maturidade de adulto, e não um adulto imaturo, mas uma criança com a maturidade de adulto, ela não olhou para o seu sofrimento, ela olhou para a oportunidade de ser vaso. Ela olhou para a oportunidade de honrar o nome de Deus. Ela olhou para a oportunidade de falar do seu Deus. Ela olhou para a oportunidade de apresentar seu Deus. Ela não olhou para a oportunidade de vingar o seu Senhor, mas ela olhou para a oportunidade de apresentar Deus ao seu Senhor. Ela não olhou para a oportunidade de suicidar e tirar a sua vida. Não, ela olhou para a oportunidade de se tornar um instrumento para a glória e honra do nome do Senhor Deus. Tudo contribuía para que essa criança não se tornasse um instrumento nas mãos do Senhor. Quando você lê a história é simples, irmão. Irmãos, hoje eu vejo pessoas, não, meu marido me largou, pronto, agora eu não quero mais Deus. Não, mas a minha bisavó morreu com uma doença incurável, mas cadê Deus? Não, então agora eu não sou mais crente. Não, eu era tão bom, mas tão bom na minha fé, eu tinha tanta fé em Deus, mas meu pai veio a falecer. Eu orei tanto para o meu pai e meu pai não foi curado, então agora eu não tenho mais tanta fé em Deus. Nossa, como eu estou revoltado por dentro. Olha para mim aqui. Olha uma coisa. O seu Deus é um Deus que sabe o que faz e como faz. Deus não erra projeto e não erra o que está fazendo. Por mais que o seu sofrimento pareça ser um sofrimento que você não merece, que na realidade nós merecemos muito mais do que nós somos protegidos, nós merecemos muito mais do que nós recebemos. Eu não estou falando de bênção. Mas esta menina olhou para si e disse, tem uma oportunidade de ser vaso. Você olha para mim,
Você é aquele que fica chorando nos cantos ou que deixa Deus te usar? Você é aquele que fica reclamando da vida ou levanta para Deus usar você? Você é aquele que fica reclamando do que acontece ou faz as coisas diferentes na presença do Senhor? Ela poderia fazer tudo diferente, mas ela não fez. Sabe por quê? Porque ela disse, olha, ei, isso é extraordinário, a fé dessa menina é incrível. Minha senhora, se o meu senhor, meu algoz, né? Se o meu senhor estivesse do homem de Deus em Israel, seria curado da lepra. Ué, como que eu vou entender isso, irmão? Por quê? Ué, mas se Deus não defendeu ela da guerra, e nem a família dela, e nem os irmãos dela, e nem os parentes dela, e nem a terra dela, como é que Deus ia curar um homem de uma lepra? Se Deus não conseguiu manter nem o povo dela, ia curar uma lepra. Se esse homem for lá na terra de Israel, lá tem Deus. Ele vai ser curado. Rapaz, se eu fosse na mão, eu tinha falado, rapaz, seu Deus não defendeu nem você. Você está aqui de escravo. Mas olha para mim, irmão. Eu não vim para cá porque você me trouxe. Eu vim para cá porque Deus me trouxe para a Síria. Não foi a tua vontade, Naamã, mas foi a vontade do meu Senhor. Deus levou a minha família e me trouxe para cá para quê? Para dizer para você que o Deus que eu sirvo pode mudar a sua vida. As consequências da nossa vida não quer dizer que Deus não exista. As consequências da nossa vida está simplesmente criando oportunidade de Deus ser glorificado. Sabe o que acontece, irmão? A história foi pregada de manhã. Vou falar só o final. Pastor, mas eu não estava aqui de manhã. Deus te abençoe. Naamã curado, apresentou diante de Eliseu. Eliseu não quis nem olhar na cara dele. Diferente da criança, Eliseu falou, não, você é um destruidor da minha terra, então você fica aí fora aí. Eliseu mandou ele fazer, ele fez, foi curado. Ele voltou em Eliseu, falou, quanto fica o seu serviço? Eliseu falou, não quero nada do que é seu. Ele falou, então me permita, por favor, levar 2 mulas daqui com 2 sacos de areia, de terra, cada uma, 2 sacos de terra daqui, de Israel. Eu vou levar para a Síria, vou construir um altar na Síria, e a partir de hoje o único Deus que eu adoro é o Deus de Israel. Quem fez isso, irmão? Uma criança mudou a nação, porque ela disse, olha, eu vim para cá porque Deus me trouxe para cá. Não olhe os problemas, olha a oportunidade. Quem é você, irmão? E Deus me impede a perguntar a você. Para de ficar com essa questão, a mais, para com isso. Observa a oportunidade que Deus te dá. O cara levou terra de Israel para fazer altar, para oferecer sacrifício e diz, a partir de hoje, eu só adorarei o Deus de Israel. Quem fez isso? Uma criança. Quem foi o instrumento? Uma criança. A sua vida na mão de Deus torna Deus glorificado pelas pessoas. E ele falou com
Depois você lê o texto, ele fala com o profeta Eliseu. Diz: Eliseu, me perdoa. Toda vez que o meu rei entra no templo de Rinom, eu tenho que entrar. Eu sou obrigado a entrar porque ele ora escorado sobre mim. Quando ele vai agachar, eu me agacho, ele coloca a mão no meu ombro e eu agacho para ele agachar e levanto ele com a minha força. Mas eu quero que você me perdoe, porque eu não entrarei lá para adorar Rinom. Olhe para mim, irmão. Quem é você? Porque a sua vida pode ser um vaso, um instrumento que vai mudar as pessoas na terra se você deixar Deus te usar. Para de ficar olhando as coisas que aconteceram e olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Essa criança olhou para o seu algoz e diz: olha, se você for Israel, você será curado. Que fé extraordinária, irmão, se você for Israel. Quem aqui tem essa fé, irmão? Dizer: ó, vai lá na minha igreja, se você for lá, você vai ser curado. Ó, não vai lá na igreja lá, se você for lá, Deus vai curar você em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.